Inovação dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. É vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Tá na Mesa online, a nossa live. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos nesse horário do almoço. Tradicionalmente nós fazíamos isso de forma presencial aqui no nosso Palácio do Comércio. Só que em tempos de pandemia, nós estamos entrando na casa de vocês através das nossas telinhas, através das nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e eu de imediato cumprimento os nossos super convidados, a Janete, que é presidente do Badesul, o Coutinho, Cláudio Coutinho, que é presidente do Banrisul, e hoje comigo aqui os nossos vice-presidentes, o Rafael e o Rodrigo. Quero agradecer o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Osergues, da Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Também o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. Também temos a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Então, nós estamos, nos adaptando a todo esse novo movimento, 90 dias, já mais de 100 dias, na verdade, que nós estamos trabalhando em home office, que nós temos o comércio aberto, hora fechado, que as indústrias, estão vivendo um período de adaptação também, que muitos estão perdendo o seu emprego, outros tantos estão sem renda. E o que mais nós defendemos aqui na Federasul é que a atividade produtiva ela não pode parar. E nesse sentido, nós temos que contar com um apoio fundamental que são as nossas instituições financeiras. Hoje, eu acho que o mundo se divide entre aqueles que têm o apoio de uma instituição financeira e aqueles que não conseguem contar com um apoio, com crédito, para que os seus negócios possam
continuar. É uma crise sem precedentes na história, uma crise mundial. Estamos todos diante de uma guerra, né, contra um inimigo invisível, mas nós seremos fortes, como todo o gaúcho, né, muito aguerrido, e nós com coragem e resiliência vamos passar por tudo isso. E nós hoje convidamos, né, e eu agradeço mesmo com muito carinho essa possibilidade dos nossos parceiros, do Cláudio Coutinho e da Janete Lontra, de terem aceitado esse nosso convite para falar um pouquinho, né, o papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para a Janete, para ela poder fazer uma explanação inicial, e depois o Coutinho fará uma explanação também, e na sequência nós vamos fazer um debate aqui, abordando, né, aqueles temas que vão surgindo a partir daqueles que nos acompanham, e também do que nós estamos sentindo e vivenciando no dia a dia. Então, Janete, seja muito bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, Simone. Boa tarde a todos. Então, eu cumprimento, né, a presidente Simone, os vice-presidentes, o Rafael e o Rodrigo, e o meu colega aí de mesa virtual, né, o Cláudio Coutinho. Agora estamos nesse novo normal aí, né, tudo trabalhando de forma virtual. Bom, eu tenho uma apresentação que eu trouxe aqui, né, para contextualizar um pouquinho qual é o papel de um banco de desenvolvimento. Qual é a diferença de um banco de desenvolvimento para um banco comercial, já que nós temos as duas representações aqui. Nós temos um banco público comercial, né, e um banco público de fomento. Então, eu pedi até para o Eduardo aí me ajudar, né? Eduardo, se tu puder, já pode passar a lâmina para que eu possa falar um pouquinho do que um banco de fomento, né, qual é o papel dele, né? Na verdade, assim, um banco de fomento é diferente de um banco comercial. Ele atua apenas no longo prazo, ele trabalha preferencialmente, né, com pessoas jurídicas. Na verdade, nós trabalhamos apenas com pessoas físicas, nós trabalhamos apenas com o agronegócio, aí sim a gente trabalha com pessoas físicas, né? Nós trabalhamos com projetos, né? Nós não pedimos nenhuma reciprocidade, o que nos interessa é trabalhar o projeto, né? Então, assim, o nosso papel é extremamente importante, né, para estimular o progresso da economia gaúcha, sempre buscando investimentos de longo prazo. Importante é isso. A gente tem praticamente o mesmo DNA de um BNDES, né? Buscamos sempre as melhores condições, a gente também pode estar preparado para consultorias, podemos fazer PPPs, por exemplo, estamos querendo fazer PPPs para os municípios, agora nessa questão da água e saneamento, né, que está sendo regulada, então a gente quer trabalhar nisso também. Enfim, é isso. Eu acho que eu vou te pedir para passar, Rodrigo. O Eduardo, pode passar, por favor. A próxima lâmina, né? Então, o que nós somos? Nós somos uma sociedade de economia mista. Nós somos controlados pelo Estado, que é o nosso acionista maior, né? Nós só atuamos no Rio Grande do Sul, né? E em consonância com as políticas públicas do governo, né? A gente é uma instituição financeira não bancária, essa é a diferença, né? Então, assim, nós não temos instrumentos de captação de mercado. A gente só trabalha com recursos próprios, a gente trabalha com fundos e programas oficiais, orçamentos públicos, a gente busca recursos nos nossos órgãos repassadores, né? Depois até vou mostrar um pouquinho quais são eles, né? E depósitos interfinanceiros, né? Nós não temos agências no interior, né? Nós somos muito enxutos, são 143 funcionários, então, assim, é uma agência bastante enxuta, né? Mas, apesar de não sermos assim, né, não sermos uma agência, apesar de sermos uma agência não bancária, nós temos que cumprir com todo o regramento bancário. Então, a gente tem esse ônus, né? A gente não é uma agência, não pode captar, mas tem que cumprir com todas as exigências bancárias, né? A nossa receita é um spread, que é, assim, na média, 3% ao ano. E mais as nossas, na verdade, assim, o que nós temos de colchão de liquidez, né, que é, na verdade, lastreado pela Selic, que hoje está em 2,25. Então, a gente tem que fazer uma ginástica para poder sobreviver e ainda ajudar, né, a todos os nossos empresários.
Tu podes passar, por favor, a próxima. Bom, então, assim, como eu disse, nós somos regulamentados pelo Banco Central, e aí, então, as fontes, então, né, que nos, as nossas fontes repassadoras. A principal é o BNDES, né, a FINAME, BNDES automático, né, a FINEP também, para todas as operações de inovação, a Caixa Econômica Federal, principalmente para os municípios, trabalhamos também com recursos próprios para os municípios, né, e conseguimos também nos habilitar junto ao Ministério do Turismo, e hoje somos repassadores, então, do Fungetur. Aí somos nós e o BRDES, são os únicos repassadores no estado do Fungetur, e eu acho que esse é um recurso extremamente importante para o turismo, né, que hoje está sofrendo muito. Depois eu vou me alongar um pouquinho com isso, né, sobre essa questão, né. E somos também os gestores dos fundos estaduais, como, por exemplo, o Fundopem, né. Eu acho que é isso, pode passar, por favor. Eu não quero me alongar nessa apresentação, né. Então, aqui um pouquinho do nosso segmento, qual é o nosso público, quais são, então, né, qual é o nosso foco, são os municípios, né, a gente trabalha muito fortemente com os municípios, nós financiamos municípios, nós financiamos o agronegócio e o setor empresarial, e a gente está sempre em busca das melhores condições para eles, né. O único que financia a pessoa física, então, é o agronegócio, né, e como eu já disse antes, a gente trabalha com longo prazo, então, assim, nosso prazo é de 7 a 10 anos. Então, vocês imaginam como é que a gente tem que pensar daqui a 7 anos como é que vai estar a economia. Não é fácil, sabe? Uma análise de crédito de longo prazo. E trabalhamos também muito fortemente com a inovação. A gente está trabalhando muito forte com a inovação mesmo. Nós temos uma ampla gama de produtos para inovação. Tu podes passar, Rodrigo, que aí... Rodrigo não, desculpe, Eduardo. Ali. Então, nós temos, todas essas... na verdade, a gente tem todos esses programas voltados para a inovação, né? E seja o Centelha, que é, na verdade, uma seleção de ideias que ainda vão se concretizar em projetos e empresas. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal aí com a FAPERGS, com a FINEP, e é um trabalho muito interessante. Estamos com os Criatecs, né, já estamos agora negociando com o BNDES para um Criatec 4, né, que são os fundos de investimento, a gente também trabalha com as startups, né. A gente também lançou agora, nesse primeiro semestre, crowdfunding, né, que é uma atuação, uma ação pioneira, né, nós entregamos, inclusive, com a presença do governador, o crowdfunding, que é uma captação via também um sistema, né. A gente, então, tem a FINEP para inovação, né, e os fundos de investimento, né, trabalhamos, então, com projetos diferentes para captação pública em ambiente virtual. O Tecnova, que a gente também lançou agora, nesse primeiro semestre, também para projetos inovadores, para empresas de pequeno porte, é bem interessante, porque ele tem um recurso, uma parte do recurso é para a saúde. Então, assim, a gente tem várias iniciativas para ajudar nesse sentido aí. Bom, então, assim, esses são os nossos produtos, né? É importante dizer também que o Badesul, ele terminou em 2019 com bons resultados, né? Um patrimônio líquido bastante robusto, né? Um saldo de operações de 2 bi, nós crescemos nas nossas contratações e liberações, né? Então, a gente está num momento bastante consolidado, um colchão de liquidez muito bom, contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Bom, aí a gente estava assim, pleno voo de cruzeiro, né? Todo mundo, voo de cruzeiro. Aí nós fomos atingidos pela pandemia, né? Então, veio aquela turbulência. O que a gente pensou? Quando a gente está numa turbulência, né? Aí caem as máscaras, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que cuidar da gente para depois cuidar dos outros, né? Então, o que nós fizemos? Vamos primeiro fazer uma ação de gestão interna para poder, né, cuidar da nossa liquidez, e aí depois, então, a gente vai ver o que nós vamos fazer com todos os nossos clientes e com toda a economia do Estado. Então, a gente criou, né, uma comissão de crise para esses assuntos relativos à Covid, né? A gente disponibilizou todos os EPIs, né, procedimentos necessários para sinalização interna, recomendação de higiene dos colaboradores, cuidados especiais com o grupo de risco, né, eu faço parte, a gente e adequamos a instituição para teletrabalho. Hoje, praticamente, nós estamos trabalhando em casa, né,
muito bem, acho que assim, a gente conseguiu avançar muito nessa questão de internet e tudo, né? Estamos trabalhando de forma mista, na verdade. Quando a gente precisa, a gente vai ao banco, né? A gente vai atender, se algum empresário necessita, quer fazer uma reunião presencial, a gente vai, com todos os cuidados, mas a gente faz isso também, né? Aí a gente também fez toda uma revisão de orçamento da instituição, né? Tem que fazer um plano de contingência, então a gente diminuiu custos, né, para preservar a liquidez. Afinal, nós somos uma agência de fomento pequena, né? E aí todas essas questões de inadimplência e agora com esse período recessivo, o risco de crédito ainda aumenta mais. Então a gente tem que ter um cuidado maior, né? Então assim, a gente cuidou da vida dos colaboradores, mas também a gente está preocupado então com os nossos clientes, né? Então o que a gente fez? Qual foi o segundo passo? É criar linhas emergenciais. Então a gente, né, fez um congelamento de dívida, né, o standstill, por 6 meses de operações, das nossas operações em carteira, né, foram 265 milhões, né, a gente conseguiu congelar o Fungetur também, que é o do turismo, que foi extremamente afetado, a gente também, né, conseguiu congelar, então todas as operações com 6 meses de suspensão de pagamento, todo o BNDES também foi realizado de forma digital, uma renegociação digital muito rápida, né? O BNDES Pro-CDD também, com composição de dívidas vincendas e vencidas, a gente também já fez, e o FINEP também, né? Então, fizemos um standstill de todas as operações do FINEP sem cobrança de taxa. Então, assim, a gente precisa ajudar os clientes, né? E evitar o crescimento da inadimplência. Então, esse foi o segundo passo. Aí nós fomos para o terceiro passo, né? O terceiro passo é prevenir os efeitos, então, negativos, né? Buscar recursos para garantir, então, o atendimento às demandas, principalmente capital de giro, para a manutenção da produção, né? E também a manutenção dos empregos, que é extremamente importante. Então, nós fizemos toda uma revisão das nossas metodologias de crédito, né? E também estamos trabalhando muito fortemente com todos os órgãos de governo, entidades de classe. Hoje de manhã ainda tive uma reunião com a Assembleia Legislativa, ontem tive uma reunião com o nosso secretário de Desenvolvimento, que, na verdade, nós somos vinculados ao secretário de Desenvolvimento e Turismo, né? Então, assim, o que a gente tem hoje para oferecer, né? Bem concretamente, né? Nós temos recursos do Fungetur, que é especificamente para turismo, e aí tem capital de giro, bem bom capital de giro, com ótimas condições, né? 60 milhões, então, do Ministério do Turismo, que nós captamos, né? Nós temos o nosso PIMES, que é o programa para os municípios, né? A gente também, então, trabalha muito fortemente e financiando, então, postos de saúde, compra de equipamentos, a gente consegue fazer isso, então, via recursos próprios do Badesul, o PIMES é com recursos próprios. O programa Tecnova, que eu já falei antes, que tem recursos da FAPERGS, e a gente buscou um bom recurso da FINEP, né? Nós aportamos uma parte do recurso, a FAPERGS e o SEBRAE também aportaram, e aí com isso nós conseguimos alavancar mais recursos da FINEP para o Estado, isso é muito bom. E aí 25% desse recurso, ele vai para projetos na área de inovação na área de saúde, né? Nós conseguimos também, nesse primeiro semestre, melhorar, né, o nosso funding junto ao BNDES, a gente fez todo um trabalho, até fomos bastante elogiados, então hoje nós temos 400 milhões para atuar em investimentos e capital de giro também, né, para pequenas e médias empresas. Fizemos uma parceria com uma agência de garantidora lá da Serra, que é a RS Garante, e aí, com isso, a gente vai poder também atender a pequenas e médias empresas, que vai nos dar uma boa garantia. E estamos esperando a habilitação do Banco do Brasil para o Pronamp, que eu acho que esse é um programa extremamente importante, né? Ele vai conseguir atender a todo esse segmento de micro e pequenas empresas, né? E a gente está, então, buscando essa habilitação para poder atender a esse segmento, que eu acho que também está sendo muito prejudicado nessa pandemia, né? Então, assim, nós somos um banco público, né, de fomento, nós temos um papel relevante no desenvolvimento, né, e nesse momento é mais desafiador ainda, né, ajudar todas as forças produtivas do nosso Estado, nós estamos buscando todas as alternativas, né, mas a gente também tem que
cuidar um pouco, né, do próprio funding, porque é um funding público. Vocês sabem, funding público é dinheiro nosso, todos nós. Então, a gente tem que cuidar muito bem para que esse dinheiro vá, ajude, mas retorne também, né? Então, esse é o meu recado. Eu estou aqui à disposição para poder depois a gente, né, conversar mais especificamente sobre o que vocês tiverem interesse. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Janete. Eu acho que é muito interessante, né, a gente entender um pouquinho como é que funciona toda essa dinâmica, né, especialmente do Badesul, que é tão diferente das outras instituições financeiras, como um banco de fomento. E teve algo que eu achei muito interessante que tu colocaste, né, e fazendo essa analogia com um voo, quando a gente estava, né, o Rio Grande do Sul estava voando o céu de brigadeiro e de repente... uma turbulência, caem as máscaras e aí a gente precisa se cuidar, né? Cuidar primeiro de si, depois do outro, e nós não sabemos como é que vai terminar essa turbulência. E eu acho que isso também serve para o Banrisul, quando a gente teve, né, um ano de 2019 incrível, grandes perspectivas, né, Coutinho, para 2020, e tivemos um baque, uma ruptura, onde todos precisam se reinventar. Como é que o Banrisul, né, está inserido nesse novo momento, especialmente da economia, e qual é que são as medidas, né, internas que foram tomadas e o que a gente pode esperar do Banrisul? Seja bem-vindo. Obrigado, Simone, muito obrigado pelo convite da Federação, obrigado, Rodrigo, Rafael. É uma satisfação estar aqui para, de certa forma, prestar contas um pouco do que nós fizemos nesses 3 meses e meio. A gente tem como data de corte do início de todas as nossas medidas 16 de março. Foi a data que a gente se reuniu e, a partir daquela data, passamos a ter reuniões diárias da diretoria, bem como reuniões diárias com superintendentes regionais das 10 regiões do Rio Grande do Sul. Então, a gente passou a acompanhar no pulso ali diariamente todas as medidas que nós estávamos tomando. E eu classificaria as medidas em duas frentes. Primeira medida no front da saúde e da prevenção em relação à Covid. E outras medidas, digamos, de emergência econômica. Em termos de saúde, o que nós fizemos foi, o mais rápido possível, transformar o trabalho do Banrisul em home office. Você pode imaginar que não é simples, um banco tem 500 agências, tem 3.000 pessoas na direção geral, aqui no centro, então é muito complicado você fazer isso rápido. Fizemos, foi assim, um trabalho excepcional do pessoal do TI, que conseguiu botar aproximadamente 6.500 pessoas em home office e 3.700 estão trabalhando presencialmente. No caso da direção geral, você tem mais de 90% do quadro trabalhando em home office. Então, isso foi fundamental para que a gente tivesse uma prevenção em relação ao risco do coronavírus nos nossos colaboradores. Só para dar um número, até hoje, desde que começou a crise, nós tivemos só 28 casos confirmados entre os nossos 10.200 colaboradores, e dos quais 20 já têm alta e 8 estão ainda sob observação, mas sem nenhuma gravidade adicional. O que nós fizemos? Nós também fizemos um esforço muito grande de não deixar de atender a população nas agências bancárias. Isso era algo que era muito importante para nós. Tivemos muita dificuldade em relação a medidas tomadas por diversos municípios, cada prefeito procurando o melhor para o seu município, tomava atitudes que julgavam corretas, mas nem sempre uniforme entre todos os municípios. Nós chegamos a ter 100 municípios com decretos diferentes que, de certa forma, exigiam um trabalho pontual para cada um desses municípios para a gente atender o que estava sendo pedido. Mas eu posso dizer que, nesse período todo, nós nunca ficamos com menos de 95% das agências abertas. Então, sempre tivemos quase todas as agências abertas e hoje a gente está perto de 100% das agências funcionando. Então, a gente conseguiu fazer esse atendimento. E mesmo nas agências que, por alguma razão, a gente teve que, para atender o decreto municipal, temporariamente fechar, a gente sempre negociou com os prefeitos que a gente mantivesse 2 funcionários dentro da agência, mantendo os ATMs e o autoatendimento funcionando, com envelopes para depósito e com dinheiro nas máquinas para que, se fosse necessário,
algum cliente fazer um saques. E também eles rodavam a rotina diária do sistema. Então, isso a gente conseguiu manter a nossa rede funcionando, bem como também todos os nossos sistemas centrais. Isso é algo que a gente take for granted, uma palavra, uma expressão em inglês, a gente sempre acha que isso está dado, mas fazer funcionar e sem nenhuma interrupção, com risco de pandemia, todos os nossos sistemas, todas as nossas contas correntes, quer dizer, você vai acordar um dia, você quer saber seu saldo, você quer fazer transferência, e não pode ter a situação que não teve um problema de saúde ali e não funcionou. Isso não pode acontecer. Isso não aconteceu, nós fizemos todo um trabalho junto com a área de TI também, de revezamentos, e a gente então conseguiu passar esse período, e até agora eu creio que a gente está muito bem posicionado em toda essa questão de risco operacional do nosso funcionamento. Também, obviamente, fizemos adaptações em relação aos atendimentos aos nossos clientes. Nós separamos um horário de 10 a meio-dia para atender idosos e aposentados, exclusivamente, nas agências, e de meio-dia às 4, os atendimentos agora são feitos por agendamento. Agendamento via telefone, ligando para a agência, via o site ou via o app no smartphone. Então, você faz o agendamento e eu posso dar um depoimento que, mesmo quando essa crise acabar, essa prática de agendamento se mostrou ultra eficiente para ambas as partes. Para o cliente que não fica esperando ser atendido, ele vai na hora marcada, ele senta e resolve o seu problema, e para a organização do trabalho da agência. Isso foi algo que funcionou muito bem. Creio que, talvez não na totalidade da agência, mas manter agendamento, eu acho que vai ser algo que vai continuar pós o período da Covid. Nós também contratamos a consultoria do Hospital Moinhos de Vento para nos assessorar em todos os protocolos de saúde. Então, todas as medidas que nós tomamos, temos o respaldo do hospital, e bem como também um teleatendimento sobre qualquer ocorrência em relação aos nossos funcionários. Nós mantivemos as reuniões diárias com a rede de agências, com superintendentes regionais, durante 2 meses. Depois passamos a 2 vezes por semana e agora mantemos esse tipo de reunião 1 vez por semana, porque grande parte das emergências já foram sanadas e eu diria que a gente já decretou que o banco agora está no novo normal, ou no novo anormal, seja o que for, mas a gente vai ter que conviver com isso enquanto não tiver uma vacina, então a gente tem que aprender a trabalhar dessa forma, então a gente agora já incorporou que isso vai ser o nosso novo anormal e vamos ter que trabalhar dessa forma. E mantemos, então, esse olhar semanal, ouvindo os anseios da rede de agências, o que eles colocam como contribuições, e grande parte das medidas que nós tomamos em relação à rede vieram de sugestões deles mesmos, então, que foram acatadas pela diretoria. Bom, em relação à emergência financeira, desde o início que nós vimos é o seguinte: nossos clientes precisariam de um fôlego adicional. Então, a primeira medida que a gente deu foi para nossos clientes, micro e pequenas empresas médias, que tivessem seu limite tomado, a gente deu um extra limite para todos de 10%, e assim como para as pessoas físicas, a gente deu um extra limite de 10% no limite do Banri Compras, que vai direto para a pessoa usar em compras, alimentação, etc., né? Em relação a dívidas que se venceriam, nós fizemos logo uma prorrogação para quem solicitasse das 2 próximas parcelas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e reparcelando isso em 1 ano. Então, foi uma medida emergencial, isso podia ser feito pelo app, era muito simples, isso foi feito numa larga escala, depois eu passo os números. Além dessas repactuações que a gente batizou de repac, a gente também fez isso para o pessoal que era de crédito imobiliário, também a gente repactuou 3 parcelas. Fizemos para quem tem plano empresário, também repactuamos 3 parcelas. Também para quem tinha dívidas de investimento, repasse do BNDES. Aí, no caso do BNDES, a gente pôde fazer até 6 parcelas. No caso, quem tinha dívida rural, a gente rolou primeiro para julho e depois a gente deu uma rolagem agora que pode chegar a 7 anos, dependendo do caso. Então, a gente também endereçou o pessoal do rural. Veio também uma demanda
sobre repactuação de créditos consignados, né, de pessoas físicas, basicamente, e funcionários públicos. À primeira vista, o funcionário público não perdeu emprego, não perdeu a renda. Mas o que a gente discutiu internamente é que você gerar uma folga no orçamento familiar nesse momento seria muito positivo, porque você, na verdade, estaria injetando recursos na economia gaúcha, que de outra forma não seria. Então, a gente achou que seria muito positivo se a gente desse um alívio financeiro para essas pessoas. A primeira demanda veio dos funcionários públicos da administração direta do Estado, e nós, então, fizemos um repacto consignado, prorrogando as 3 próximas parcelas e diluindo ao longo do contrato na mesma taxa de juros. Então, como esses contratos são longos, essa diluição dá uma parcela muito pequena. Agora, depois que a gente implementou isso, também foi feito pelo EP, também veio uma demanda dos outros poderes do Estado, legislativo e o judiciário, seus funcionários também, pedindo para que essa mesma possibilidade fosse estendida a eles, bem como da administração direta, fundações, etc. Nós estendemos a eles também, abrimos a possibilidade, foi feito também nesse caso foi feito direto nas agências, que a gente avaliou o número de contratos e poderia ser feito diretamente nas agências, e assim foi feito. Depois, os municípios também solicitaram, diversos municípios, que seus funcionários públicos também tivessem essa mesma oportunidade. Esse pedido foi intermediado pela FAMURS, nós fizemos um convênio com a FAMURS, estendemos para os 380 municípios que têm convênio conosco, eles aderiram a essa reforma parcial dos convênios, e a gente também estendeu para os municípios, os seus funcionários, que quisessem, também para as suas autarquias também vinculadas, isso foi feito também. Para dar em números, eu vou dar em números aqui, parcelas adiadas de consignados foram da ordem de 280 milhões. Quer dizer, 280 milhões sobraram na mão de pessoas físicas, deixaram de ser cobrados em relação a que se você mantivesse a cobrança dos consignados. Além disso, a gente tomou a decisão de não negativar em órgãos de proteção a crédito, Serasa, Boa Vista, SPC, nenhum cliente nosso, bem como também não protestar nenhum título de nenhum cliente que ficasse inadimplente. Então, isso foi uma decisão. Mantivemos a nossa reunião diária de diretoria, está até hoje. Hoje, depois daqui do Tá na Mesa, a gente tem uma reunião de diretoria, todo dia nós temos, e temos assuntos todo dia, é impressionante como essa pandemia gera todo dia necessidades. A gente também aumentou todos os limites de utilização de canais digitais, aumentou drasticamente o uso dos canais digitais para os nossos clientes. Muitos que não usavam passaram a usar, assim como também a gente liberou também um saque maior no caixa eletrônico para facilitar. Dando em números todas essas providências que nós tomamos e também das contratações que nós fizemos, desde 16 de março até 12 de junho, então estamos falando de 3 meses, nós fizemos R$1 bilhão de novas contratações de micro, pequenas e médias empresas. Para pessoas físicas, novos consignados, e aí inclui Estado, município, INSS, todos, foram R$2,9 bilhões contratados nesse período. No crédito imobiliário, pessoas querendo comprar imóveis, nós liberamos 79 milhões nesse período, e outras linhas de crédito pessoal, mais R$1,5 bilhão. Então, dá um total de quase R$4,5 bilhões de novas contratações nesse período. No crédito rural, nós fizemos nova contratação de R$713 milhões. Nós também aderimos àquela linha que foi chamada de PESE, OFOPAG, que aí chamam de diversos nomes, OFOPAS, cada um chama de um nome, é aquela linha que você financia folha de pagamento de micro e pequenas empresas. Nós fizemos um esforço muito grande para soltar essa linha, inclusive fizemos até campanha na mídia, em jornal e rádio, para atrair os empresários para fazer essa linha. Liberamos R$29 milhões dessa linha e poderíamos ter liberado mais se demanda existisse. Na verdade, o que aconteceu é que essa linha tinha algumas obrigações, primeiro, dos empresários terem CND, Certidão Negativa de Débitos, junto à Previdência Social, que depois essa restrição foi levantada, mas inicialmente tinha.
e também a obrigatoriedade da manutenção dos empregos. E muitos empresários comentaram conosco que eles não tinham condições de se comprometer com a manutenção de empregos, porque, na verdade, eles teriam que readequar o tamanho da sua companhia à nova realidade. Então é perfeitamente compreensível. Então, por isso, talvez a demanda tenha sido dessa ordem. Nós falamos com o governo, o Ministério da Economia, passando a nossa visão, e eles parecem que agora estão já em trâmite de reformular essa linha, primeiro aumentando o limite de faturamento das empresas que sejam elegíveis, indo até 10 milhões, não 4.800, e também flexibilizando essa questão das demissões. Em termos de repactuações de contratos, nós repactuamos nesse período 207 mil contratos. 24 mil contratos foram para micro, pequenas e médias empresas e 180 mil foram para pessoas físicas. Nós tivemos parcelas suspensas, como eu já comentei, de 464 milhões no total, incluindo 89 milhões de parcelas suspensas para pessoas jurídicas, micro, pequenas e médias, 280 milhões para pessoas físicas, basicamente consignado, e 95 milhões no crédito rural, que foi prorrogado, né? Nós agora, de linhas novas, nós aumentamos o limite do crédito universitário, que é o crédito que a gente dá para um estudante universitário para pagar suas prestações. A gente deu uma dotação adicional de 50 milhões de reais. Estamos trabalhando internamente em processos e sistemas para colocar no ar um programa de microcrédito, que a gente espera anunciar em breve. E também a gente está aderindo ao Fundo Garantidor Pronamp. Estamos também, assim como o Badesul, em processo junto ao Banco do Brasil, para que a gente possa repassar linhas com garantia do Fundo FGO, Pronamp, e também do Fundo FGI e do BNDES. O Fundo FGI e do BNDES tem características diferentes e complementares em relação ao Pronamp, inclusive porque o faturamento máximo anual são de 300 milhões, empresas elegíveis até quem fatura 300 milhões por ano, e no caso do Pronamp são até 4 milhões e 800 mil por ano. Bom, só para agora fazer minha conclusão dessa minha fala, primeiro, é um agradecimento ao corpo funcional do Banrisul, que está trabalhando magnificamente nessa crise, o pessoal da rede de agências espetacular, encarando todos os desafios complexos. Então, assim, especial agradecimento a eles, ao pessoal da TI, o pessoal que virou fim de semana aí para botar no ar tudo que era necessário. Eu gostaria também de fazer uma reflexão da importância, e eu acho até, fazendo aqui um choro, do não reconhecimento do papel dos bancos na manutenção da estabilidade, em particular do Banrisul. Todas essas medidas e todas essas providências permitem que você tenha um sistema funcionando estável, e todos contam com aquilo como se aquilo fosse take it for granted. Não é. Tem muita gente por trás trabalhando para fazer com que não falte nada, que tudo funcione, que esteja tudo a tempo e a hora. E nós estamos trabalhando muito forte para que essa crise, que é da saúde, não vire uma crise financeira. Então, para isso, nós temos que ser responsáveis na gestão do banco. E aí, assim, existem muitas demandas justas, mas muitas vezes são demandas que não podem ser resolvidas só pelo banco. No caso agora do Pronamp e do FGI, eu acho que a gente está conseguindo ferramentas que, juntos, banco e esses fundos, a gente pode endereçar várias questões que não são colocadas e que a gente não pode sozinho resolver. E eu acho que com a ajuda desses fundos, a gente certamente vai conseguir. Bom, e por último, a gente soltou agora, ontem e hoje, nós estamos colocando em produção duas novas linhas de repactuação de créditos. Como essa rolagem já houve e a pandemia continua, nós estamos agora oferecendo para quem rolou, para quem não rolou, quem quer rolar agora, que possa rolar as 6 próximas parcelas dos seus créditos em relação ao Banrisul para pagar em 30 meses, com 6 meses de carência. Então, isso vale para pessoas físicas que estejam adimplentes conosco, que também não tenham créditos especializados como consignado, cheque especial, esse tipo de crédito. Mas quem tem créditos que são pagamentos periódicos podem
prorrogar as 6 próximas parcelas, diluindo em 30 meses com 6 de carência. Isso também está valendo agora para pessoas jurídicas, que também têm financiamentos conosco, que vão poder rolar as 6 próximas parcelas, dando um alívio financeiro, portanto, e para serem pagas em 30 meses, com 6 meses de carência. Isso é para também empresas que estejam adimplentes com o banco. Eu quero fazer essa ressalva, porque nós o tempo todo estamos preocupados em não criar uma situação que leve ao nosso cliente a ficar inadimplente. Então, nós fizemos rolagens de 2, 3 meses inicialmente, estamos agora oferecendo de novo, agora a rolagem mais ampla, de 6 meses, de modo a dar tempo, dar fôlego para essas empresas voltarem a faturar e voltarem enfim, cumprir seu papel social e econômico. Em relação, eu sei que depois a gente vai debater com isso mais um pouco, em relação ao futuro, temo que a gente vai ter uma economia diferente da que tínhamos antes. Eu acho que os hábitos de consumo, o que se consome, eu acho que vai mudar. Eu acho que vão ter mudanças permanentes. Eu faço até um paralelo, eu acho que todos lembram do racionamento de 2001 de energia, e que mesmo depois de levantadas as restrições do racionamento, os hábitos de consumo energético mudaram de forma permanente. As pessoas aprenderam diversos caminhos de economizar energia. E por último, eu quero também agradecer ao apoio de todos os nossos depositantes. O Banrisul tem sido visto como, e um porto seguro, né, como um depositário da poupança, basicamente das famílias gaúchas, das empresas gaúchas, das instituições gaúchas, e nós temos muita responsabilidade na gestão desses recursos. Então, eu quero agradecer a todos os colaboradores, stakeholders, os investidores, nossos colaboradores e também nossos clientes que estão no momento de aflição, e a gente está tentando o máximo tomar providências para que eles passem esse momento difícil. Bom, então, foi esse um relato aí breve do que a gente fez até agora nesses 3 meses. Muito bom, Coutinho. Quando a gente ouve, né, antes a Janete colocou um pouquinho do Badesul e agora, né, tu fizeste esse relato tão importante sobre todos os produtos, serviços do banco, a gente percebe que é uma gama, né, de várias atividades que são supridas, né, a partir de todos os produtos do banco. Então, muitas vezes a gente faz um olhar sobre o nosso negócio, né, o nosso microcosmo, assim, e entende que tudo precisa funcionar bem para que nós estejamos bem servidos, né? Mas são muitas frentes de trabalho. E eu fiquei imaginando, né, olhando para vocês dois, o quanto vocês devem estar pensando, poxa, bem na nossa vez, né? Enquanto presidente, nós temos que passar por todo esse desafio. Mas eu acho que também é importante, né, para vocês, enquanto profissionais, poder, sem dúvida, estar à frente de uma instituição com tamanha relevância, né, conduzindo esse momento de dificuldade, e mais do que dificuldade, muito desafiador esse momento. A gente tem várias intervenções aqui das pessoas que estão nos assistindo, mas antes de nós falarmos sobre crédito que não chega na ponta, antes de nós falarmos, né, sobre a questão de garantias, que é difícil também de compor, eu queria que o Rafael, que tem, né, um negócio super bem estruturado, para quem não conhece a Quinta da Estância, ele também está vivenciando uma situação de grande dificuldade, assim como todos aqueles que trabalham a parte de turismo, porque a gente está falando, né, e muitos falam 100 dias sem futebol, como se futebol fosse tudo na nossa vida. A imprensa tem batido muito, né, 100 dias sem futebol. Tá, mas a gente está há 100 dias também com muitas atividades paradas, especialmente no que diz respeito à área de turismo. Como é que vocês estão, Rafael, se reinventando nesse momento, e especialmente qual a necessidade de ter parceiros, né, instituições financeiras que possam dar um lastro para que a atividade não se perca nesse momento e tenha uma continuidade? Perfeito, Simone. Parabéns, presidente Janete, presidente Coutinho, pelas explanações muito legais. Realmente, esse era o ano da virada, né? E na realidade nos viraram de cabeça para baixo com uma pandemia que era uma questão imprevisível, né? A gente trabalha com métodos de planejamento na área administrativa e isso realmente fugiu de qualquer padrão de planejamento, tanto na área pública de gestão,
quanto também na área privada. A área de serviços em geral, não só a área de turismo, foi extremamente impactada, né? Quando a gente percebe o governo comentando, a Secretaria da Fazenda comentando que houve uma queda de cerca de 30%, 35% dos índices de arrecadação do Estado, a gente interage com o pessoal das associações comerciais de todo o interior do Estado. E nós falamos, nós gostaríamos que a nossa empresa só tivesse uma queda de 30%, 35%, porque os índices foram muito mais expressivos do que isso, né? E nesse momento, realmente, de instabilidade econômica, a gente precisa de parceiros fortes, né, para conseguir construir um planejamento de médio e longo prazo. Nós sabemos que as pequenas empresas, principalmente, elas têm dificuldade, como a Simone comentou, de compor garantias. Assim como a gente vive um novo normal na área de relacionamento social, a gente também vive um novo normal na área econômica. Nós estivemos historicamente com taxas de Selic de 12%, 14%, 15% ao ano. Nós tínhamos juros aí bancários que iam de 12%, 15%, 16% ao ano, juros extremamente elevados. E nesse momento a gente vive também um novo normal na área econômica e na área financeira, com uma taxa Selic de 2,25%, uma taxa Selic extremamente reduzida, né? Isso também, junto com outras ações que vêm do governo federal, ou seja, redução de compulsório, novas linhas do BNDES, sem falar nas linhas específicas do Pronamp, que foi muito citada, da MP 944, por exemplo, que é o socorro à folha de pagamento. Então, eu acho que as empresas, de fato, elas precisam de um apoio dentro da área bancária para que elas consigam se reorganizar. Na realidade, essa não é uma crise estrutural, é uma crise pontual específica, que a gente sabe qual é a origem dela, e a gente sabe que a atividade econômica, a partir do momento em que a gente supere essa crise, ela vai ser retomada com uma velocidade maior do que uma crise econômica tradicional. Então, sim, a gente necessita que os bancos tenham esse aporte, né, de uma forma mais incisiva e com juros dessa nova realidade bancária que nós vivemos também. Ou seja, juros que estão alicerçados numa Selic de 2,25, né? E se a gente tem, né, hoje uma pluralidade, uma diversidade, né, econômica no Rio Grande do Sul, a gente sabe, Janete, Coutinho, que o agronegócio, ele é fundamental. O Badesul trabalha forte com o agronegócio, né, e o Banrisul cada vez mais vem investindo, né, no agronegócio, porque é a mola propulsora da economia do Rio Grande do Sul. E o que a gente teve esse ano, né, foi um impacto muito grande que está acontecendo agora com relação ao Covid, mas que veio acontecendo no agronegócio com relação à estiagem e à seca. Então, eu queria, Rodrigo, que tu, né, nessa condição de produtor rural, também pudesse nos falar um pouquinho o quanto é importante, né, ter essa parceria de instituições financeiras para o agronegócio, que muitas vezes tem produtores rurais que não estão capitalizados e que dependem, né, a sua nova produção de empréstimos e de apoio de instituições financeiras. Acho que é um momento muito interessante para o agronegócio, porque a gente teve uma realidade em 2019 que a gente realizou os custos, a compra dos insumos com $1 abaixo de R$4, de maneira geral. E esse cenário todo de instabilidade fez com que o dólar chegasse a 5,94, 5,90, né? Teve uma janela de oportunidades de fechamento de negócios de soja, de arroz, de várias commodities aí, né, que permitiu um ganho real para o agronegócio gaúcho. Isso tapou um pouco do furo da estiagem. O agronegócio foi muito atingido pela estiagem no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na soja, né, e conseguiu recuperar parte do prejuízo com os ganhos de preço. E é interessante, a gente olha, eu tenho conversado semana passada, conversei muito com revendas de insumos na área do arroz, e elas com dificuldade, problemas pontuais de gente que perdeu tudo na soja, mas felizes por terem recuperado um passivo no arroz, que vinha com vários anos, tinha um passivo de produtores que vinham com dívidas de 2, 3 anos, e o produtor, por natureza, ele é bom pagador, às vezes ele tem a infelicidade de ter uma perda de uma safra e ficar devendo, né? Mas esse é um ano em que muitas dessas revendas recuperaram inadimplência, recuperaram um passivo de vários anos atrás. E isso demonstra a seriedade que é característica do gaúcho, do empresariado como um todo, né? E eu vinha pensando assim, analisando, a gente na Federação, eu conversei já essa semana com o Coutinho sobre isso, né, sobre o que representa o estado de espírito das pessoas para a retomada da economia. E a gente na Federação vem avaliando todo o impacto da pandemia como um todo, né? A gente tem
um estado de espírito hoje muito afetado por uma questão de mortes, uma doença que mata, que é letal. Mesmo as pessoas com atendimento de saúde, elas podem morrer, acontece, estão acontecendo mortes, pessoas que foram de fato atendidas. Isso afeta a todos o estado de espírito. Por outro lado, a gente enxerga o comércio parado com um prejuízo brutal, com uma massa de trabalhadores desempregadas que deixa de consumir e reduz o consumo. Aí a gente começa a enxergar uma mudança de hábito e de consumo que não vai acontecer novamente, o consumo que está migrando, a gente não sabe para onde ele está indo, isso cria instabilidade, cria insegurança. A gente olha ao mesmo tempo, o Rafael citou agora a questão do turismo, nós recém ouvimos o relato desesperado, São Miguel das Missões, 100 dias o parque fechado lá. Quer dizer, como é que você recupera uma pousada que está 100 dias fechada? Esse serviço ele não ocorre, ele não retorna, ele foi perdido, ele não tem como recuperar esses 100 dias parado, né? Então você tem tudo isso e somado a uma estiagem. Isso é um cenário que para essa geração abala o estado de espírito. E nós da Federação, nós sabemos que a retomada econômica, ela depende do índice de confiança do empreendedor, do empresário. E a gente tem que recuperar. E aí vem a pergunta, e será que a gente passa por isso? E eu costumo dizer, tenho falado essa geração, ela olha e parece que é o momento mais difícil que a humanidade já passou, né? A gente às vezes tem essa sensação pela avalanche de notícias ruins que estamos recebendo todos os dias. Mas se nós enxergarmos a geração dos nossos avós, os avós já não são mais vivos, né? O que eles viveram e pelo que eles passaram, se a gente enxergar que muitos deles vivenciaram e foram afetados pela Primeira Guerra Mundial, pela pandemia da gripe espanhola em 1918, no Rio Grande do Sul, pela Revolução de 23, depois a recessão de 1929, depois Getúlio Vargas assumindo o comando do país numa revolução, Segunda Guerra Mundial, assistiram e foram afetados por 2 bombas atômicas. A nossa geração, eu passei a minha infância com medo da Terceira Guerra Fria, Terceira Guerra Mundial, a gente percebe que eles sobreviveram, se recuperaram e voltaram à ativa. E eu acho que isso diz um pouco do aço que nós somos forjados, né? E aí surge a pergunta, e aí que eu gostaria de ver, quando a gente se pergunta assim, mas de onde virá a retomada econômica no estado do Rio Grande do Sul? Para mim, ela virá do agronegócio. Porque com esta janela de preços, esta janela de oportunidades, a gente percebe muito claro nos produtores rurais um estado de espírito de investir. O preço do gado está subindo, o preço da soja é bastante alto, do arroz historicamente ele está em dólar, ele mantém estável, mas em reais ele está bastante alto. Então existe uma predisposição do agronegócio em investir, e daí virá o volume de recursos a partir de 2021 para revitalizar o comércio gaúcho, para revitalizar a retomada dos empregos. Então eu acho que a nossa pergunta é muito nesse sentido. O agronegócio, ele conta historicamente com parceiros que os financiam, Banrisul, Badesul, né? E principalmente nessa retomada dos investimentos, eu acho que é por aí, talvez seja esse o grande caminho de retomada econômica do estado do Rio Grande do Sul, e deixo essa provocação para os nossos colegas. Eu acho que sim, né? Eu queria ouvir um pouquinho da Janete e do Coutinho, né? Como é que vocês estão enxergando o agronegócio e o quanto vocês podem colaborar neste momento também enquanto instituição financeira? Bom, posso falar pelo Badesul, né? Nós temos uma carteira muito grande do agronegócio, praticamente 40% da nossa carteira é dirigida ao agronegócio. A gente percebeu realmente que a estiagem ela afetou muito, né? Eu estive lendo até na Zero Hora, ou em algum jornal nosso aí, que teve, na verdade, uma diminuição do PIB de 7,36%, né, no agronegócio. Isso aí é muito forte, muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando para que a gente possa também, né, estender e dar um prazo de carência maior para esse segmento. A gente tem trabalhado, inclusive, eu conversei com o senador Heinz, porque tem uma lei aí que estava estabelecida que os municípios que tivessem
era um programa para municípios com problema de... faltou a palavra agora. Calamidade pública? Isso, obrigada. Até abril, maio, né? E a gente está pedindo que se estenda isso, porque isso continua, né? Então, tem que dar esse prazo maior para que a gente possa atendê-los, né? O que a gente está vendo é que, com essa questão da estiagem, nós tivemos uma busca maior por investimentos em irrigação. Eu acho que o pessoal começou a se acordar um pouquinho e ver que não adianta, né? Isso aí é meio sazonal, então tem que se preparar para isso. Então, a gente tem financiado, né, essa área de irrigação, ela tem crescido lá dentro do banco. E vamos tentar ajudar todos que estão lá na nossa carteira para que a gente possa dar esse prazo maior, né, de financiamento, de investimento aí, uma carência maior para que eles possam passar por isso, porque aí eu acho assim, o agronegócio, ele tem tudo para dar certo, né? É alimento. Alimento é a única coisa que não parou. A gente tem que continuar, né, buscando alimento. Então, por todas essas razões, é que eu acredito que o agronegócio ele ainda tem muito a dar certo e a crescer, sabe? Bom, eu concordo plenamente com que a Janete colocou e com o Rodrigo também. Para nós, o agronegócio é a prioridade absoluta. Desde o ano passado, a gente tinha eleito o agronegócio como um objetivo, e eu acho que essa crise, a crise da pandemia, não afetou o negócio, no sentido que a demanda por alimentos continua e vai continuar, como a Janete colocou. Então, a gente é muito positivo para o agronegócio. Teve infelizmente, a estiagem esse ano aí grande, né, no estado, foi muito ruim, mas eu concordo com o Rodrigo que o câmbio, de certa forma, foi um unguento nessa ferida, né? Ele conseguiu dar uma melhorada, e agora o câmbio continua num patamar muito competitivo. Eu acho que então, para esse ano, que é safra de inverno, mesmo para a safra de verão do ano que vem, mantido esse câmbio, eu acho que vai ser muito rentável o negócio do agronegócio. Eu também, voltando um pouco à demanda e passando um pouco essa fase aguda da pandemia e mantendo-se um câmbio depreciado como está, eu acho também que a indústria também vai se beneficiar, de certa forma, porque ela também vai ter preços muito competitivos dos seus equipamentos, porque mantendo-se esse câmbio. Me parece que essa política de juro baixo, câmbio alto, que é meio ao contrário do que a gente sempre viveu no Brasil, que era juro alto, câmbio baixo, veio, de certa forma, para ficar. Até porque a dívida pública vai estar tão grande que, se o juro subir, aí vai ficar claro que ela é impagável. Então, a minha impressão é que você vai continuar com juro baixo, mesmo que a inflação retorne, digo, a patamares normais para o Brasil, 3%, 4% ao ano, mas acho que o juro vai continuar real muito baixo, e que vai permitir, então, que o câmbio fique bem depreciado e bem favorável para a exportação. Eu acho que o Rio Grande do Sul está muito bem posicionado no agronegócio e na indústria que ele tem na Serra, que é muito competitiva. Eu acho que ele está muito bem posicionado. Legal, o nosso sempre presidente da GV, o Wilson Neuer, nosso colega aqui também, guerreiro, está nos acompanhando. O José Cláudio dos Santos, olha aí, Janete, teu colega está dizendo o seguinte, ó, a presidente Janete, minha colega do Badesul, sabe que penso que não há vida sem economia e nem economia sem vida. Estes pilares andam juntos. O presidente Coutinho, né, do Banrisul, coloca muito bem que é um esforço diário, caso a caso, para cada cliente que bate a nossa porta. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Caso a caso, cada cliente tem as suas necessidades, as suas peculiaridades. E o Cristiano, nosso colega também, guerreiro, empreendedor, ele coloca o seguinte, realmente o setor que vai dar maior resposta pós-pandemia é o agronegócio. No entanto, e eu concordo com o Cristiano, é importante lembrar que o agro é um dos poucos setores que não foi afetado diretamente pelas medidas do governo. E nós que estamos aqui no front, né, a indústria, comércio, prestadores de serviço, estamos sendo muito afetados
pelas medidas do governo. Isso tem um impacto muito grande quando a gente não pode abrir as portas do nosso negócio, quando a gente fica sem faturamento. Eu queria que o Rafael, ele é nosso vice-presidente de integração, ele pudesse relatar, Rafael, um pouquinho das reuniões que nós estamos tendo. Todas as semanas nós reunimos um grupo de empresários, e aí, Janete Coutinho, a maior queixa que surge é que o dinheiro não está chegando para quem precisa. Então, acho que o Rafael faz esses relatos, né, resumindo de tudo o que a gente ouve para poder interagir com quem tem hoje o poder de fazer o dinheiro chegar. Perfeito, Simone. Eu acho que foi muito bem colocado com relação ao Rodrigo, essa retomada da atividade alicerçada no agronegócio, porém só vai haver retomada se as empresas sobreviverem ao final dessa pandemia. As empresas só irão sobreviver ao final dessa pandemia se nós tivermos parceiros fortes que nos alicercem na subsistência financeira dessas empresas, que muitas delas estão com as portas fechadas, impossibilitadas de trabalhar. A gente separou o estado do Rio Grande do Sul em 8 regiões, respeitando as 8 macro-regiões de saúde. Estamos analisando cada uma delas e quais são as dificuldades pontuais e quais são as realidades de cada uma dessas regiões. E é impressionante como uma das questões mais unânimes é a questão da dificuldade de acessar linhas de crédito com juros nesse novo normal econômico que eu trouxe. Esse novo normal econômico está alicerçado numa taxa Selic de 2,25% ao ano, e as taxas que a gente tenta acessar nos bancos, elas são extremamente superiores a isso. A gente sabe que existe o risco, a gente sabe que o risco ele aumenta na medida em que há uma crise econômica, porém mesmo com garantias reais, muitas empresas não têm garantias reais para dar, mas mesmo com garantias reais a gente percebe uma dificuldade muito grande. E a Simone brinca que eu sou o homem dos dados, né? Contra dados e fatos não há argumentos. A gente buscou uma pesquisa do Sebrae, junto com a FGV, que ela identificou que 86% das pequenas empresas que buscam acessos a linhas de financiamento, elas estão tendo seus pedidos ou negados, ou nem mesmo respostas elas estão tendo dos bancos. Eu gostaria de verificar, a gente sabe que a realidade do Badesul ele é diferente, porque ele é um banco de fomento, então ela está, na realidade, hoje trabalhando de uma forma emergencial, com linhas de capital de giro, que não é a finalidade principal. Porém, o Banrisul ele trabalha com linhas de capital de giro, como um banco público um banco público comercial, ele tem essa incumbência de fomentar a economia, dando capital de giro a todos nós, né? A gente sabe que a responsabilidade social das empresas, ela não é simplesmente fazer ações de doações de EPIs, de máscaras, álcool em gel. A responsabilidade social das nossas empresas é cumprir o nosso papel social na sociedade. E o papel dos bancos é de fomentar a economia. E nesse momento ainda mais, porque a gente vive essa dificuldade adicional. Então eu gostaria de verificar com o Coutinho com relação às taxas de juro, de linhas de capital de giro. Hoje, nesse novo normal econômico, como tu muito bem comentaste, Coutinho, que a análise de vocês é que essas taxas de juro elas permaneçam reduzidas por muito tempo, ou seja, que a gente esteja num patamar aí de 2,25% ao ano durante muito tempo. Quais são as linhas de capital de giro que hoje o Banrisul tem e quais são as taxas? Claro, tirando aquelas linhas que são subsidiadas pelo governo federal, como a MP 944, que ela trabalha com uma taxa de juro ali de 3,75% ao ano. Mas tirando essas linhas, quais linhas o Banrisul tem de acesso às empresas? Bom, antes de mais nada, só para colocar a questão de taxa de juros, a taxa de juros hoje, a Selic é 2,25%, mas você, quando olha o DI futuro, que é a taxa pré que você vai fazer o casamento da operação, ela está em quase 5%. Então, se eu vou emprestar em 3 anos, eu não posso me basear no custo do dinheiro de um dia. Eu vou olhar o custo do dinheiro para o prazo correspondente, que é o mercado futuro de DI, que é onde você faz o hedge da sua aplicação. E se eu for fazer uma captação pré por 3 anos, ela vai vir nesse preço, não vai vir em 2,25%, ela vai vir entre 4,60% e 5% ao ano. Então, esse é o número que parte a conta. Se for prazo mais longo, se não me engano, chega a 5% a taxa, se for 5 anos, tem que ver hoje como é que está. Mas o 2,25 é uma taxa estimulativa que o governo colocou, que é até abaixo da inflação desse ano, provavelmente, mas o mercado futuro já tem outro preço, então se eu for fazer um hedge, que eu tenho que fazer para estar casado, eu tenho que usar essa taxa, então ela não parte disso.
Segundo, nós continuamos, até passei aqui os números de contratação, a gente desembolsou em 3 meses 1 bilhão para micro, pequena e média empresa. A gente mantém os desembolsos. A questão é, nós estamos diante de um tsunami econômico, né? Você paralisar completamente as atividades e achar que os bancos vão suprir totalmente essa paralisação, eu acho que a gente vai fazer o que a gente pode, mas a solução não está só conosco. Eu acho até que a vinda do Pronamp, do FGI, e assim como foi do PES e FOPAG, são muito bem-vindas. Eu acho que é aí que está a solução. Então, a gente tem linhas de crédito variadas, o custo depende do nível de risco, a gente tem classificação de risco de 1 a 12, classificação interna, dependendo do risco da garantia do prazo, você tem um modelo matemático, você tem a taxa. Aí eu volto ao ponto, mas o Banrisul nessa hora não deveria fazer conta assim. Gente, eu tenho depositantes, o dinheiro está lá, pertence à sociedade gaúcha. Não estou nem falando que o banco pertence ao Estado, estou falando o seguinte, os depósitos que estão lá, os CDBs, as poupanças, são de pessoas físicas, famílias, que têm sua poupança conosco. Então, nós temos que ter responsabilidade de emprestar esses recursos e que eles voltem ao caixa do banco ao final, acrescido do spread suficiente para pagar o custo administrativo, inadimplência e deixar o resultado do banco. O resultado do banco foi muito alto ano passado. Isso foi o ano passado. Certamente esse ano não vai ser isso. Mas a gente tem que ter responsabilidade no sentido que a gente não é... Eu não sou a União. A União pode sacar dinheiro contra título público ou emitir moeda. O Banrisul não. Eu tenho que pagar o depositante ao final do dia. Então, é daí que eu acho que eu vejo um anseio de setores, anseios legítimos, que o desespero é grande, mas vem o anseio de como se nós pudéssemos resolver o problema, e seria um problema que não é só o banco que pode resolver. Agora, vendo o que está sendo feito, a gente está trabalhando para entrar no Pronamp, eu acho que muda completamente a maneira que a gente possa trabalhar, porque eu passo a ter uma garantia do Tesouro, então a gente pode chegar em lugares que a gente não chegaria sem essa garantia. Então, eu acho que isso vai ser um divisor de águas, daí que a gente está correndo aí para botar no ar o Pronamp. O FGI vai ser a mesma coisa, no sentido de facilitar para empresas maiores, que faturam até 300 milhões de reais. Mas eu só queria fazer este ponto. Nós estamos fazendo o máximo que a gente pode, no limite do que a gente pode, mas no final do dia, nós somos uma instituição financeira, regrada pelo Banco Central, temos acionistas minoritários, nós não somos iguais ao Badesul. O Banrisul é 100% do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul é 49,4% do Estado e 50,6% de investidores gaúchos, não gaúchos, que têm suas ações no banco, além dos depositantes. Então, nós temos um dever fiduciário em relação aos acionistas, em relação a todos os procedimentos. A gente não pode agir de forma, digamos, olhando só no social. A gente tem que olhar também o social, mas não é só o social, porque eu tenho um acionista, tenho regras a cumprir e tenho que remunerar o meu depositante que está lá. Então, bancos feitos BNDES, Caixa Econômica Federal, Badesul, tem 100% do seu controle na mão do ente estatal. A Caixa Econômica Federal pode fazer coisas que eu não posso. Ela é 100% da União. Se ele quiser dar dinheiro para o público, ele pode fazer. É uma decisão do controlador União. O Banrisul não pode. O Banrisul ele tem que seguir as regras de mercado. Então, só para fazer essa posição, que nós estamos fazendo o máximo que a gente pode. Eu relatei aqui diversas ações que nós tivemos. Eu acho que o Pronamp e o FGI vão ser muito importantes para tentar resolver esse problema, chegar lá na ponta, mas a gente tem limites. Bem interessante, Coutinho, essa reflexão, né? Justamente porque esse apoio que vem do governo federal, ele também tem que ter um lastro, né? E eu acho que esse Pronamp, então, vai resolver uma boa parte desses problemas, porque eu fiquei ouvindo atentamente nessas tuas colocações e elas servem como uma reflexão para nós que entendemos, bom, as instituições financeiras têm que salvar agora, né, a economia. Então, a empresa está combalida em função da crise, de não poder
estar aberta, comercializando seus produtos, enfim, então o banco tem que salvar. Mas é muito mais amplo, né, essa questão. Janete, queria colocar? Queria também, sim. Eu quero aproveitar para dizer que o Badesul também, nós somos uma agência de fomento do Estado. O nosso Estado não tem como nos sustentar, né? Então nós temos que ser autossuficientes. E a gente também é regrado, Banco Central, TCE. Então a gente tem que cuidar muito, porque esse é um recurso público, ele vem de agentes repassadores, nós temos que retornar esse dinheiro. Então, assim, o BNDES, ele nos empresta, mas quem tem o risco, quem corre o risco é o Badesul. Se o Badesul não pagar o BNDES, se nós tivermos inadimplência, o problema é nosso, não é do BNDES. Entende? Nós temos que pagar o BNDES, nós temos que pagar todos os órgãos repassadores, FINEP, BNDES, a Secretaria, o Ministério do Turismo. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado também nessa concessão de crédito. A gente quer ajudar, estamos buscando o Pronamp, porque justamente ele vai nos dar essa segurança, eu acho que isso vai ser muito importante, né? A gente também está buscando outras, né, agências que possam nos dar uma segurança de garantia, e, na verdade, esse é o nosso papel, a gente quer ajudar, mas a gente também tem que manter a agência, né, com liquidez, se não adianta também a gente quebrar o banco e aí, no fim, quebra todo mundo junto, né? Então, é isso que a gente está buscando, a gente quer buscar, né, uma segurança pro banco, mas também, ao mesmo tempo, tentando ajudar no que é possível. Como o Banrisul, nós também temos toda uma concessão de crédito que é feita em cima de uma metodologia, nós até temos um comitê de metodologia que está revendo essa nossa metodologia para ver se a gente consegue, já que nós estamos num momento de maior problemas, digamos assim, né, a gente poder flexibilizar algumas coisas, mas, de qualquer forma, a gente não tem muito, né? Não tem muito como ser diferente. Mas eu acho que, assim, nós estamos aqui, são bancos públicos, eu não sei o que os bancos privados estão fazendo, né? Mas a gente está tentando fazer o máximo que pode para poder ajudar a nossa economia do Estado. Viva o ministro Guedes, o Pronamp é a salvação, hein? Olha só, nós estamos tudo com foco agora no Pronamp. Eu queria, antes de passar a palavra para o Rafael e para o Rodrigo, fazer uma observação aqui da Maria Inês, que ela diz o seguinte, ó. Quanto às garantias para acessar as linhas de crédito, observa-se uma resistência por parte dos bancos, o que vem gerando dificuldades para as empresas obter o crédito. Qual a melhor forma de superar este obstáculo com relação às garantias? E também, Janete, bem específico para o Badesul, hoje a gente teve uma reunião com o pessoal da região de Panambi, e 2 empresários de Panambi disseram que a burocracia do Badesul é muito grande para se acessar recursos também. Então, como é que a gente supera isso? Olha, a gente tem toda uma esteira, né, de análise, que começa com a documentação que tem que ser entregue, né, depois tem que fazer a análise, na verdade, né, do cadastro da empresa, porque nós não temos, essa é a diferença de um banco comercial. Um banco comercial, ele tem a conta do cliente, então ele já tem as informações, nós não temos essas informações, então nós precisamos delas. Então, a gente tem que pedir essa documentação toda, né, para poder ter o cadastro do cliente, para poder fazer depois um limite de crédito, né, que é feito em cima dessa nossa metodologia. Depois a gente vai analisar o projeto, porque nós trabalhamos com o projeto. Então, assim, não é um capital de giro. O capital de giro até vai mais rápido, mas um projeto, ele requer uma análise tanto do passado do cliente, né, que a gente tem que ter para poder ver essa garantia toda que ele tem para pagar, como do projeto também, o que esse projeto vai prospectar, o que ele vai trazer de possibilidade até de pagar o financiamento. Então, assim, existe, realmente, é um pouco mais burocrático, a gente está sempre tentando melhorar isso, né, a gente busca fazer essas melhorias internas, mas isso é financiamento de longo prazo. Nós trabalhamos com 7, 10 anos. Como é que tu vai saber? Não, exatamente. Também não são poucos recursos, né? Não é R$1.000 que tu vai estar tomando. Não é, são 10 milhões, entende? Então, assim, como é que tu vai saber daqui a 10 anos como é que essa empresa vai estar, sabe? E na nossa economia é ainda mais complicado. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. O dinheiro é público, é nosso. É o imposto de renda que está pagando tudo isso, né? Então, a gente tem que ter um cuidado.
Mas a gente procura, na medida do possível, tentar agilizar, né? Coutinho, e as garantias? Vamos, então, falar um pouco sobre análise de crédito, né? Na verdade, o que se chama aí, usualmente, de burocracia do banco, não é burocracia, são informações que o banco precisa para ele fazer uma avaliação da capacidade de pagamento daquele cliente. Então, um cliente que chega na agência, que ele é um cliente novo, vamos dizer, ele vai ter que prestar informações de modo que o pessoal da análise de crédito e nossos sistemas, a gente consiga fazer uma avaliação se essa empresa tem capacidade de repagamento. Então, digamos que seja uma empresa que fature muito, tem uma liquidez enorme, você pode, digamos, dispensar garantias reais, no sentido que você tem aquele fluxo que passa toda hora e você consegue, ao pegar uma fração daquele fluxo todo mês, repagar a empresa. Então, basicamente, você olha isso. Mas essa empresa não tem um fluxo tão certo, o fluxo é menor, aí, então você põe algumas dúvidas sobre o fluxo. Aí você pode colocar outro ingrediente. Ok, se alguma coisa não for bem, tem uma garantia real aqui, que é fora do negócio dela, que se ele não pagar com fluxo, eu posso pegar aquela garantia, vender a garantia e quitar meu crédito. Então, você chega na garantia no sentido que quando você não tem o crédito aprovado per se, pela própria atividade da empresa. Tá certo? Então, aí a conversa muda de figura. Não, você só olha uma garantia, não. A gente olha tudo. A gente passa para a garantia quando, na verdade, só a atividade da empresa e o fluxo normal, ela não consegue repagar. E aí você passa para uma discussão de garantia. Aí também tem várias particularidades. Garantia quando é operacional, se for garantia real operacional, em geral você não consegue executar, porque é a atividade da empresa, digamos a fábrica, né? Você não consegue executar uma fábrica, porque senão os empregos vão acabar, etc. Então ela não é uma garantia muito eficaz. Então, você tem vários critérios que você olha para você chegar à conclusão se você pode ou não dar aquele crédito. Então, tudo isso é motivo de avaliação. Agora, vou voltar ao Pronamp e ao FGI. Tudo isso pode ser mais minorado no sentido seguinte, tá bom, o fluxo está meio incerto, não sei o que vai ser o faturamento, a empresa está viva, mas eu não consigo ter certeza do faturamento, mas eu tenho. Se tudo der errado, tem um fundo aqui que eu vou lá pegar. Tudo bem. Aí você muda a equação. Caso contrário, vai ser, então tá bom, seu fluxo não está adequado, eu não consigo ter certeza que esse fluxo vai vir, então você vai me dar uma garantia real, vai dar outro tipo de garantia para você fazer empréstimo. Então é esse o mundo que a gente vive, que essa burocracia chamada, na verdade, é a tentativa da gente ver o que a gente pode conseguir de informações ou de condições para que viabilize o crédito. É isso. A gente sabe que é um desafio, né? Nós de um lado, instituição financeira de outro, e a gente quer, né, ter a nossa necessidade suprida no menor espaço de tempo, e vocês precisam, né? Vocês e todos os colaboradores, os gerentes dos bancos que fazem esse trabalho. Então é uma missão bem árdua nesse momento, ainda mais que os nervos estão à flor da pele. Então qualquer coisa mais que se peça, né, a gente já fica, eu não acredito mais isso. Por quê? Porque a gente está demandando nesse momento, né? Então é um exercício de empatia, assim, também de vocês poderem se colocar no nosso lugar, né? E nós, sem dúvida, nos colocarmos no lugar de uma instituição como o Badesul, o Banrisul, que precisa, né, cumprir com tudo aquilo que é acordado. Rafael. Bom, muito bem colocado, Simone. Eu acho que as instituições financeiras, elas não estão do lado e o empresário está do outro, né? Nós estamos do mesmo lado, nós estamos do lado do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, do lado da manutenção do emprego, do lado do crescimento da economia gaúcha, mesmo em tempos de pandemia. A gente percebe com relação à questão colocada pelo Coutinho, muito bem colocada, sobre esse auxílio governamental federal, né, sobre o Pronamp, que é um baita projeto, sobre o MP 944 também, né, que é o PESE, que é o Programa de Emergencial de Suporte a Empresas, e a Janete colocou também que vocês são bancos públicos e o que estão fazendo os bancos privados, né? Eu busquei uma pesquisa do Banco Central sobre quais bancos fizeram maior aporte
dentro do programa da MP 944 no estado do Rio Grande do Sul. Não estamos falando nacionalmente, e sim dentro do estado. Ou seja, aquele financiamento da folha de pagamento, que a gente sabe que é tão importante para as pequenas empresas, né? E os bancos foram Banco do Brasil, um banco público com ações também, Santander, Bradesco, Itaú, Sicredi e Caixa Federal nessa ordem. Então a gente tem aí 2 bancos semipúblicos, uma cooperativa e 3 bancos privados que mais deram aporte para essa MP, né? Uma dificuldade que as empresas têm trazido do interior também é que muitas delas tentam acessar essa linha e a exigência do banco é que ela tenha a folha de pagamento dentro do banco, né? E as pequenas empresas tradicionalmente não têm folhas de pagamento nas áreas bancárias, e sim pagam diretamente o aporte dos seus colaboradores, do salário. Rafael, isso não é exigência do banco, não. Isso é exigência da legislação do PES. Não é exigência do banco. Perfeito, Nós até perfeito. Tentamos fazer isso fora disso. E não conseguimos. Não conseguiu. A gente via lá que o funcionário recebia até por nós, mas não é no contrato de folha. E isso foi um ponto também que a gente levou para o Banco Central para eles mudarem. E aí a explicação que a gente teve que era mais fácil o Banco Central fiscalizar se tivesse contrato de folha. Então... Com certeza, até porque é um aporte direto... É um aporte direto na conta do funcionário, isso aí acaba não passando, né? Mas me surpreendeu também que o banco que tem uma capilaridade tão grande não tivesse dentro desse score, dentro do estado do Rio Grande do Sul, que tivesse dentro dos maiores bancos que deram um aporte dentro dessa área, né? Eu não sei se tem alguma dificuldade adicional que as empresas têm, ou realmente é essa necessidade da folha de pagamento estar alicerçada ao banco. Eu acho que essa foi uma grande dificuldade. Nós demos 29 milhões de reais para essa linha. A gente fez até a campanha no rádio para atrair empresários para fazer. E o nosso pessoal correu atrás da beça. Porque para nós essa linha era uma linha muito importante, que você melhorava a situação. Aí, é isso que está falando da parceria. Melhora a situação da empresa. Então melhora para nós também. A gente quer que as empresas fiquem mais saudáveis. Então essa linha é uma linha muito boa. A linha é 3,75, 36 meses, é uma linha ótima. Exatamente. E o que as empresas buscam não é uma questão de auxílio filantrópico, né, dos bancos e auxílio emergencial, e sim, nós vamos pagar a conta no final, né, nós vamos pagar as parcelas. A nossa questão realmente é trabalhar com uma linha de crédito que não tenha 2, 3 vezes de spread bancário. Eu vou voltar um pouco na colocação do Cristiano, né? O agronegócio, de fato, ele foi pouco afetado em termos de restrições por ser uma atividade essencial de produção de alimentos, né? Teve um momento tenso ali em março na colheita, de atraso de peças de reposição com a parada geral, mas em seguida se restabeleceu a entrega, o fornecimento de peças. E eu diria que o que aconteceu mais no agronegócio foi uma mudança de rotinas de segurança, de hábitos, né? Mas que nós não tivemos um prejuízo econômico em função das restrições. O agronegócio, graças a isso, né, a gente está conseguindo, e a esse momento do dólar, a gente está num cenário bem mais favorável para o agronegócio, que envolve não só a produção agropecuária, mas como todas as indústrias, os serviços, e tem esse estado de espírito de poder investir. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que representa essa mudança de hábito de todos nós, provocada pela pandemia. E aí eu me incluo, assim, a gente éramos talvez mais analógicos. Quando falava há um ano atrás em uma videoconferência, eu dizia, não, eu viajo, eu pego um avião, vou até aí, converso contigo, eu vou de carro, a gente faz uma reunião presencial, e eu prefiro reuniões presenciais, prefiro conversar pessoalmente com o Rafael aqui, gostaria que vocês estivessem aqui, é melhor, né? Mas hoje nós fomos obrigados a vencer uma série de pequenos obstáculos. Então, na fazenda, não, a minha internet não era tão boa, não, agora tem que ser maravilhosa, na casa não o celular não tá, o aplicativo. Então, a gente mergulhou na tecnologia digital repentinamente por necessidade, por desespero. Para continuar fazendo negócio, preciso disso. E há pouco tempo atrás eu conversava com concessionárias de veículos, eles surpresos, não, a gente está vendendo o veículo por internet, o sujeito compra, às vezes sem fazer test drive, e reportando isso para o agronegócio, que, como disse o Cristiano, não foi economicamente afetado, é uma engrenagem que continua rodando e com perspectivas de grandes aportes, de grandes investimentos nos próximos meses, e que ela tem aí, já conversamos com isso com o presidente Coutinho durante a semana, ela tem aí represado uma série de eventos
em que as empresas, as concessionárias contavam que não, elas iam vender na Expo Inter, na AgriShow, elas iam vender e não venderam, e a demanda permanece. O sujeito ele precisa comprar o trator, ele precisa comprar a colheitadeira, ele precisa investir na irrigação, em pivôs centrais, né? Existe a demanda, existe produtores que agora mudaram a sua cultura e dispõem das tecnologias para comprar por meio digital. E a grande diferença entre uma colheitadeira e um veículo é que testar, subir para cima da colheitadeira é praticamente uma questão técnica secundária. O sujeito compra uma colheitadeira, ele compra, se ela atende, olha, ela atende a minha escala dessa lavoura, ela está superdimensionada, subdimensionada, quais são os indicadores técnicos dela? Qual é a relação custo-benefício? Em quanto tempo ela se paga? Quem já comprou? Porque são marcas consolidadas no estado, de colheitadeiras, de tratores, de pivô central, são marcas consolidadas e com histórico no mundo, né? E não adianta o sujeito subir para fazer um test drive de uma colheitadeira. O test drive de uma colheitadeira são 30 dias colhendo. Aí o sujeito sabe qual é a capacidade dela diária, né? Assim, é quase como uma empresa. Ela tem que mostrar o fluxo de caixa livre diário, senão não é possível avaliá-la. E isso vai ter uma mudança de cultura muito grande nesse aspecto. Produtores que não querem se expor porque fazem parte do grupo de risco e que precisam e que têm uma demanda aquecida. Então, em termos de Expo Inter, em termos de Expo Feira de Pelotas, em termos de todos os eventos que estão sendo represados, né? Então, essa análise, o quanto isso vai impactar em termos econômicos, essa mudança de hábitos de consumos no agronegócio, nessa gama de investimentos. E aí eu pergunto, o que muitos de nós poderíamos estar fazendo hoje? Adiantando esse cadastro no Badesul, né? Essa avaliação de crédito. Vocês têm crédito pré-aprovado, você consegue aprovar um crédito de 200, 300 mil reais, e aí durante a Expo Inter o sujeito só vai lá e já está aprovado o crédito e ele sabe que é rápido. A gente pode aproveitar esse tempo que as pessoas dispõem hoje de forma digital e fazer todo o cadastro e acelerar essa aprovação de crédito de um segmento que foi economicamente, felizmente, pouco afetado e que terá que fazer pesados investimentos a partir de agosto, setembro, outubro? Bom, o que eu posso falar do Badesul, né? Nós já tivemos e trabalhamos com crédito pré-aprovado dos nossos clientes, aqueles clientes que são bons, que são clientes antigos, que têm um bom rating, pagam sempre em dia, a gente faz isso até para as feiras, né? Então, a gente já manda para eles, vocês têm um crédito pré-aprovado aqui, pode nos procurar na feira, e na feira a gente sempre tem condições diferenciadas, a gente não cobra taxa de análise, então a gente faz esse diferencial. Um cliente novo, claro, ele pode nos procurar, nós estamos só esperando agora sair as condições do BNDES para o novo Plano Safra, né? Nós já estamos trabalhando, já saiu, né, o Plano Safra, só não temos ainda as condições do BNDES, mas a gente está recebendo, sim, já dentro do Badesul, pode fazer esse cadastro, né, e a gente vai ter o maior prazer em dar andamento nesses processos aí, com certeza, tá? E com relação ao Rafael, aí do turismo, Rafael, a gente tem o Fugetura aí, com as condições maravilhosas, muito boas, exato, atrativas, 5% ao ano fixo. Mas, muito bom, muito bom. Sobre o agronegócio, nós também temos linhas pré-aprovadas na Expo Inter ano passado, Expo Direto esse ano, a gente soltou antes das feiras, se não me engano, foi 35 mil pré-aprovados lá para a Expo Inter, que a gente mandou correspondência para os clientes, ele já tem um limite pré-aprovado, já quiser comprar uma máquina, ele já vai lá já está pré-aprovado, não precisa, não tem burocracia, não. Já estou mandando um WhatsApp para a Janete aqui, pedindo a linha do Fugetura. Eu acho que isso, né, a gente fala até em tom de brincadeira, mas como o Rodrigo coloca, né, nós estamos num momento em que estamos no nosso escritório, estamos em casa, então a gente já tem que fazer esse contato, especialmente produtor rural, para buscar esse crédito, né, cumprir com todo esse rito que acaba sendo um rito burocrático e não tem como pular
etapa. O José Cláudio está aqui bem ligadinho, ele diz o seguinte, ó, o Pronamp é um bom instrumento com um fundo garantidor, o que nos permitirá maior agilidade. Então, ó, atenção todos, viu só? Os bancos vão ter bastante dinheiro para nos emprestar, com muita agilidade. E é isso que a gente também está precisando. Queria encaminhar para o encerramento, né, ouvindo uma mensagem, então, final da Janete e do Coutinho, especialmente com essa visão de futuro. Né? O que a gente tem evitado aqui na Federação e muitas vezes o dia a dia nos consome, né? Mas a gente não quer contar número de mortos. Infelizmente, vidas humanas estão sendo perdidas, mas a gente precisa, né, até como uma prestação de serviço para a sociedade, olhar para frente e entender que nós vamos, né, ter um novo normal, nós vamos nos adaptar a muitas situações no dia a dia, mas a gente vai conseguir sair dessas, especialmente se estivermos todos juntos, abraçados, poder público, iniciativa privada, né, vislumbrando um futuro melhor para cada um de nós. Então eu queria ouvir a mensagem, né, da Janete e do Coutinho nesse sentido, assim, ó, pensando o futuro. Tá bem. Bom, nós do Badesul, nós continuamos muito motivados, otimistas, a gente acredita na economia do nosso estado, nós queremos ajudar muito, né? Nós temos uma equipe pequena, mas muito aguerrida. Eu quero até agradecer meus colegas de diretoria e a nossa equipe lá, que a gente trabalhando assim, em casa ou no banco, quando precisa atender alguém presencialmente, né? A gente está ali, a gente está querendo ajudar, a gente acredita que isso aí tudo vai passar, que nós vamos voltar de novo a talvez um novo normal, um pouco mais digital agora, né? Acredito isso, todos nós tivemos que nos reinventar e voltar a sermos mais digitais, mas isso também é bom, isso aí pode agilizar muito, isso pode ajudar na agilidade, inclusive, dos nossos processos, né? E a gente quer, então, deixar essa mensagem de otimismo. A gente acredita que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que a gente vai poder fazer reuniões presenciais de novo, que eu também gosto muito, acho muito melhor a gente estar presencial aí com vocês e com todos, e dizer que o Badesul continua firme e forte, ajudando o governo do estado, ajudando o nosso estado, né, a trazer novos investimentos, a poder crescer. Muito obrigada, te agradeço muito a oportunidade. Bom, eu agradeço muito a oportunidade aí de poder explanar aí, poder prestar contas do que o Banrisul tem feito aí, né, desde que a crise começou. Eu queria também passar a mensagem que o destino do estado do Rio Grande do Sul e do Banrisul são umbilicalmente ligados. Na verdade, o Banrisul, se o estado for bem, quando eu falo do estado, estou falando da economia do estado, né, não do governo. Se o estado for bem, o Banrisul vai bem. Se o estado não for bem, o Banrisul não irá bem, porque nosso destino está ligado à economia do Rio Grande do Sul. E pode ter certeza que a gente está lá trabalhando para entregar o máximo possível para estar auxiliando nesse momento difícil, a gente sair acelerando para que a gente deixe para trás aí todos esses problemas que estamos vivendo, e o Banrisul é parte da solução, não do problema. Sem dúvida, a gente acredita muito nisso. Olha, eu gostei muito desse nosso papo, né? A gente teria a possibilidade de estendê-lo, enfim, assuntos não faltam. Nós nem falamos sobre questões políticas e tal, Bolsonaro, enfim, né? Vai ficar para uma próxima, é isso? Mas, Janete, eu gostei muito de ter estado na tua casa. Eu vejo que tem flores lindas enfeitando a tua sala. O Coutinho já é bem discreto, tem um fundinho branco ali, a gente não sabe aonde que ele tá, né? Mas é uma forma da gente estar mais próximo também. Eu brinco sempre, né? A gente faz várias reuniões presenciais, muitas lives também, e a gente acaba vendo e conhecendo as pessoas, né? Onde elas estão, o seu escritório, a sua casa, muitas vezes vê filho, vê marido. E, caramba, isso é vida, né? Essa é a verdade que tem por trás de cada um de nós e do trabalho que a gente exerce. Então eu acho que também esta é uma forma da gente estar juntinho, e eu quero agradecer com muito carinho essa oportunidade. Se vocês estivessem aqui pertinho de nós, vocês receberiam um presente, uma cuia de chimarrão personalizada. Mas vou fazer chegar para cada um de vocês. Vocês vão estar recebendo aí na casa. O Coutinho já está tomando chimarrão?
Não. Coutinho, tu não vai sair do Rio Grande do Sul sem tomar chimarrão, Coutinho. Eu vou fazer um mate bem bonito e vou te mandar assim com um manualzinho de como é que faz uma erva com chazinho, que ela é bem gostosa. E aí tu vai ter que fazer uma live aqui conosco tomando chimarrão, que tal? Vou te desafiar, hein? Tá bom. Eu acho que é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil virar gaúcho e tomar chimarrão do que administrar um banco em meio a toda essa confusão, hein? É isso aí. Gente, obrigado. Rafael, muito obrigado. Rodrigo, obrigado. A cada um, né, dos que estiveram conosco aqui, interagindo nas nossas redes e nos acompanhando. Obrigado pela parceria. Janete, uma boa tarde. Coutinho também, boa tarde. Muito obrigado. E contem com a Federação, a gente está junto aí, caminhando, né, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Abraço. Um abraço.